fui pro futuro. É o dia que você morre. Você pode salvá-la. Como? Precisa dos 4. Se um morrer, ela morre. Encontre-os antes que seja tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Leomil e aqui em loco comigo Tarkin. Não vou nem falar qual que é o título, porque pode ser tenente, pode ser almirante. Ah, mas é Humberto mesmo. Então tá bom. E com o nosso link direto lá dos Estados Unidos ou de um outro lugar, né, que a gente não vai revelar agora. Eu, Vitor X, galera. Não tá em lugar nenhum. Tá ligado, né? Você viu que ele nem fez mistério, Tô né? no limbo. Bem, gente, o episódio de hoje nós vamos falar de uma das séries que bebeu de várias fontes e a gente vai discutir aqui. Foi top séries no Brasil e isso é chamada de Supacel. É uma série que a gente vai contar aqui o que a gente gostou, o que a gente realmente acha que essa série vai caminhar, se a gente vai ter uma segunda temporada ou não. Tudo indica que sim, né? Mas antes disso tudo, por favor, Humberto, traz pra gente a vinheta do momento sinopeiro. Eu tenho que fazer a vinheta hoje, Cid Moreira. Hoje a voz vai chegar naquele em cima lá, não. Momento sinopeiro. Vamos lá, então. No sul de Londres, um grupo de indivíduos comuns desenvolve superpoderes, e a única conexão aparente entre eles é que todos são negros. Enquanto lidam com o impacto de seus poderes em suas vidas diárias, um homem resolve reuni-los. Essa é a sinopse oficial. Bem fraquinho, né? Não Fala muito, mas também não tem muita coisa que falar, né? Não dá também pra falar de grandes coisas. Bem, mas eu queria começar com uma pergunta pra vocês. Porque é uma série que ficou em segundo não, tá ali, chegou nos tops 10 ali durante muitas semanas no Brasil. Mais de um mês em top 10 no Brasil. Ficou. E ela é um gênero de super-herói. Isso. E assim, uma questão que se discute muito é: o gênero de super-herói se esgotou? Ou ele realmente tá faltando boas histórias que prende? Porque a gente vê assim, vamos dizer, é uma série com 6 episódios, né? E que ficou muito tempo, né? Pra uma série de 6 episódios, que é entregue tudo de uma vez só, né? Não foi, saiu semana, um episódio, normalmente, né? No Netflix, como solta tudo de uma vez, é normal você ter um pico. Exatamente. As pessoas começam a assistir e depois passa o tempo e some. A Netflix ainda tem algumas coisas que ela solta por semana, né? Mas algumas coisas bem específicas. Mas normalmente ela solta as séries todas de uma vez, né? E aí é um questionamento, né? Porque assim, a gente sabe que a gente vai discutir aqui, não é uma produção britânica, né? Tem bons efeitos especiais. É britânica. É britânica, eu tô falando, ela é britânica. Então, assim, você falou não é uma produção britânica. Aí eu falei? Desculpa, gente, foi falha. Não é uma produção americana. Isso. Vamos lá. É assim uma versão britânica. E aí você tem uma assinatura britânica de se fazer séries. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo, mas ela toca nesse gênero de super-heróis, né? E durante esse tempo, a gente vê que existe uma demanda ali, né? Agora, assim, bem direto, assim, se esgotou ou realmente faltam boas histórias, assim, que o pessoal quer assistir sobre isso? Eu não vou saber responder isso. Eu posso tentar dar a minha ideia do que eu penso. É que é difícil, né? O nosso viés aqui é de gostar das coisas de herói, né? Mas assim, analisando números, assim... O que eu penso é o seguinte, eu acho que as pessoas elas têm uma expectativa que não tem sido alcançada em filmes de super-heróis tradicionais da Marvel, porque a gente teve uma
crescente de filmes que chegou lá no Ultimato e que fechou uma história, uma saga fantástica. E que quando começou o novo ciclo, as pessoas estavam querendo aquela surpresa. Né? Foram uma série de filmes que levou gente que lia a revistinha, gente que assistia desenho daqueles heróis e gente que não... nenhum nem outro. Que fez as bilheterias estourarem, né? Não dá pra imaginar que todo mundo que assistiu aquilo era fã de revistinha igual nós três só. Então, a minha visão é o seguinte, na hora que você solta as coisas em streaming, você dá chance pro público já mais ligado ao nicho de super-herói se interessar para aquilo, eventualmente pessoas que gostam do gênero ou que não ligam para um nem nada e vão assistir com a família, possam buscar aquilo. Eu acho que a gente tem duas vertentes, é o que eu estou querendo dizer. Tem duas vertentes de filme de herói. Você tem aqueles que seguem os heróis na revistinha, nos grandes filmes e produções da MCU, e aqueles que gostam de herói anyway, de qualquer jeito. E os que gostam de herói de qualquer jeito são os que acabam indo para essas pequenas produções. Porque se você for botar, certamente, soltasse Supercell no cinema, ele ia ser um fracasso. Certeza. E aí você solta séries igual era o Falcão e o Capitão América, né, o Soldado Invernal. Você solta eles na bilheteria do streaming, também não emplaca, porque as pessoas que vão ao cinema são um público e os que assistem na série, eu acho que tem interseção, mas a maior parte é de outro público. Então eu acho que essa é a minha análise. Eu posso estar totalmente errado, é possível que eu esteja, porque eu não analiso isso dessa forma. Eu estou tentando responder agora, eu não parei para pensar. É uma coisa que a gente tem que analisar muito, né? Via, você quer dar uma pincelada nisso? Não, assim, cara, eu vi que o negócio teve sucesso no streaming lá, né? Ficou nos 10 mais assistidos aí durante mais de uma semana. Mês? Tem reviews, quando você procura na internet, os reviews são positivos e tudo. Só que eu acho, velho, sinceramente, que ela não traz nada de novo. Nada de novo. Uma coisa, você falou assim, bebeu de fontes. Todos os autores famosos, eles bebem de fontes, né? Você pegar o autor do Conan, ele era fã de Alexandre Dumas, de outras pessoas. Você pegar Michael Moorcock, era fã de Tolkien, era fã de Robert Howard. Você pega o Martin, né, do Game of Thrones. Hã? Eu fui bonzinho, né, na fala. Você pega o Martin do Game of Thrones, ele é fã também do Tolkien, do Michael Moorcock, e você vê essas inspirações nas obras deles. Mas as obras deles são originais. Então, assim, quando eu assisti o Supercell, ele tem atores competentes, ele tem um background legal do sul de Londres ali e tal. Eu não moro lá, né, nunca fui. Mas eu não sei se é daquele jeito que eles mostram ali. Mas tem um panorama legal. Mas quando vai pro lado dos superpoderes, ele é uma cópia de Heroes, Umbrella Academy e X-Men. E não é inspirado, é cópia. É cópia. Não tem nada de novo na parte super-heroística. Os atores são bons. Você consegue até identificar com o outro ali. Mas não é uma série, assim, que, pra mim, que eu gostei. Falar assim, poxa, que legal e tudo. É uma série competente. Tem uns efeitos especiais melhores que do Flash. Né? A gente ia chegar nisso. Não, mas tem uns efeitos especiais bons. Não vamos comparar com o pior de todos, não. Tem uns efeitos especiais bons. Não são ruins. Mas o autor lá, o Rapman, né? O cara que era rapper e agora ele virou cineasta e tudo. Ele nessa parte de efeitos especiais tudo, mas eu não sei se ele é o roteirista também. Ele é o criador, roteirista. Alguns episódios ele é o diretor, ele é o produtor executivo. Ele só não é todos os atores. Ele só não é os atores todos. Ele é tudo. Tipo Ed Murphy. Ele não é o homem múltiplo, né? Ele é o homem múltiplo. Vai subir no crédito, assim, quando vai aparecendo, como diz o Paulo, as letrinhas, só tem Rapman. Mas e outra coisa, tem o George Martin, né, o autor de Game of Thrones, falou essa semana que passou agora que toda a história de ficção fantasia tem que ter a sua lógica. E eu acho que ele foge da lógica. Os poderes do principal lá, de parar o tempo, de viagem no tempo e tudo, tem hora que ele tá no meio da luta, velho. Ele para a luta e vai conversar com ele mesmo.
Beleza, depois ele já não consegue fazer isso. Então, assim, o poder funciona de acordo com o que ele precisa pro roteiro. Uhum. Tem hora que ele volta no tempo por um motivo, uma ameaça de morte, uma coisa assim. E tem hora que ele tem uma necessidade muito grande e não consegue voltar no tempo. Então, assim, o poder não tá bem explicado. Esse negócio de voltar no tempo é um poder muito violento. Mas vamos Você vê lá. segura aí, Vitor, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas informações, entrar um pouquinho mais na história. Aí. Eu queria só fechar essa conversa que a gente iniciou sobre a questão do gênero de super-herói, que eu acho que a gente tem, na minha visão... Ah, tá. Então tá, eu saio um pouquinho. Deixa eu só te responder diretamente. Eu acho que é o seguinte, tá, o gênero super-herói realmente tá desgastado porque, como o Humberto falou, tem os públicos-alvos que vão ver independente de qualquer coisa, como eu, por exemplo, que vão assistir, igual o Supercell, até o próprio Supercell, a gente vai ver porque gosta desse tipo de coisa. Mas o grande público tá meio cansado disso. E tem esse negócio também que o Humberto falou também, que é negócio cada vez esperar um filme maior, mais grandioso, entendeu? E aí vai. E aí não é isso, não tem isso sempre, não tem como. Senão vira Velozes e Furiosos, cada hora fazendo uma coisa mais, né? E aí vai ficando sem graça também. Então, eu acho que tá desgastado de certa maneira, tem os seus públicos, tem as pessoas que vão assistir por causa de uma série de motivos. No caso do Supercell, eu acho que tem uma outra coisa que atrai também, que é o fundo ali de falar sobre a minoria, de falar sobre as dificuldades deles, que é uma coisa que pode atrair. Até uma coisa legal que ele fez foi a questão de onde que vem os poderes, né? De valorizar, de tentar incluir a pessoa que tem anemia falciforme, ela se sentir representada. Eu vi uma entrevista dele falando isso eu achei isso é legal. Mas então, assim, o gênero super-herói realmente tá desgastado porque tem muita produção ruim também, entendeu? E tem muita coisa acontecendo. E pra quem não é fã disso, não quero ver mais outro filme de super-herói, não. Eu quero. Entendeu? Mas tem muita gente, mas o grande público acho que não vai querer, só vai querer ver o fã. Cara, Então tem que ser uma coisa muito boa pra poder ter um público grande no cinema, por exemplo, entendeu? Entendi. O Vitor falou uma coisa que me deu um estralo aqui. Como a gente teve o Ultimato, né? Que foi escalonando a história, né? Foi criando aquele clímax todo e tal, não sei o quê. E aí na sequência todo mundo quer ver filme de Vingadores, quer ver daquele jeito. Será que esse tipo de série, com coisa mais simples, com enredo mais não tão a aventura fantástico... do bairro, né, que a gente fala. Tem a aventura cósmica, E a aventura do bairro. E aquela aventura do bairro, né? Será que não é a chance de você ter novamente o gênero de herói voltar? Porque, tipo assim, não adianta. Não dá pra fazer mais filme todo grandioso o tempo todo. Não tem como. Você tem que dar uma resetada. Será que esse tipo de série não tá dando uma resetada no estilo? Pra você começar de novo? Eu acho... Com as séries todas chupadas, tudo de novo, tudo igualzinho. Olha, eu acho o seguinte, existe essa questão sim que você levantou, eu acho muito legal. Eu acho que é interessante a gente ver, principalmente, outros pontos de vista, né? Não só essa grande ameaça cósmica. Mas eu acho que no caso do Supercell, existe dois grandes fatores que contribuiu para ela estar nos top durante tanto tempo. O Vitor já levantou, que é a representatividade, né? Que ela é importante, né? Ainda mais em momentos que se fala muito sobre isso, né? Que se valoriza muito, até próprio do trabalho do cineasta, dos atores, né? Se fala muito isso, mas eu acho que existe um outro porém. Esse ano de 2024, a gente viveu um hiato, né? Enquanto a gente tinha nos outros anos 2, 3, 4 filmes, assim, quase um mês sim, um mês não, com um filme de super-herói, esse ano não tem. Esse ano, se a gente for olhar assim, um filme de super-herói mesmo que tá vindo, é o Deadpool e o Wolverine, que tá em cartaz agora, enquanto a gente tá falando, né? Entra em cartaz. Nós vamos gravar já. E aí vivemos um hiato, né? Então eu acho que há um público que, assim, tá cansado de algumas coisas, sim, mas ao mesmo tempo ele quer ver uma coisa boa, né? Então quando aparece alguma coisa nesse sentido, eu acho que chama atenção, mesmo que seja por curiosidade. E, querendo também, não é uma série longa, é uma série de 6 episódios, né? Então, assim, a pessoa consegue maratonar num dia, dois dias, assim. E tem um negócio também, pra você assistir, tem toda a cascata, né? De você... A pirâmide da Avon, da Marvel. Que pra você
e chegar no final, na hora que abre os portais lá da luta contra o Thanos, sai um cara de dentro do portal. Quem que é aquele? Pô, você não assistiu nenhum filme do Thor, bicho? Pô, você não assistiu nenhum filme do Pantera Negra? Você não viu nenhuma das séries. Você não cara, viu o cara nada? da série e Esse é tal. o problema. Existe isso, né? Então, nem todo mundo viu tudo. E aí você tem uma série que ela é fechadinha, Entrega né? rápido, né? Você não tem um material que ela foi baseada. Meio novela, né? É uma novela, né? E simples. E você tem um enredo, uma cinematografia mais simples ali. Bem mais simples. Você tem efeitos especiais, mas você vê ali que não é uma série que se investiu em cenários, não é uma série que se investiu em grandes produções de... O cenário é o sul de Londres, né? É o sul de Londres, Assim, que tá pronto. Eles precisam de autorização pra gravar, cara. O cenário Então, que eles assim, têm é aquela prisão. Você não tem, Só. precisa de um fundo verde, fazer grandes produções de CGI pra fundo, por exemplo. Aí então, vem assim, o Flash e quebra o estilo. Cara, isso vai ser a referência máxima pra todos sempre. os efeitos especiais. Nossa. Mas aí é o seguinte, o que eu ia falar, não é uma produção com grande investimento, né? A própria questão de atores, né? Você tem uma gama pequena de atores. Mesmo que você tenha uma briga entre gangster ali, é pequeno, né? Então, assim, é uma produção que ela consegue chegar mais rápido, entregar um pouquinho mais. Agora, o roteiro realmente ele é. E aí vamos entrar no roteiro, né? Vamos entrar aí sobre as questões que o Hackman, né, o diretor, o produtor, redator, cameraman, Cabo Man. o cara foi tudo no negócio. Não trouxe nada de novo. Nada de novo. Eu acho que assim, você tem ali poderes, né? Você tem uma grande história ali que é Hero, ponto, né? Que é os caras que estão ali e vão descobrindo alguns poderes, né? É Hero pra quem? Não lembra aquela série, que tinha a série Heroes. Né? Inclusive o protagonista, o poder dele é daquele personagem que chamava Hero. 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 Que é literalmente o cara vai pro futuro, vê que tá acontecendo alguma coisa, para o tempo. Para o tempo, Em vez de salvar a T-Líder, né? Vai salvar a mulher. Então, assim. Então corre em cima disso, né? Então, assim. Ele tem muita A premissa são pessoas com mutação, ou seja, é inspirado ou copiado de X-Men. Isso. A história, né, o plot é copiado de Heroes. Isso. E os poderes e como faz as coisas tem muito a ver com Umbrella Academy. Então dá pra ver que o Hackman é um cara que gosta de quadrinho. Cara, e se brincar... ele gosta de série se também. brincar, ele nem leu super-herói, Se brincar, ele nem leu os quadrinhos, só conhece as séries. Ele deve ter lido até depois. Porque ali, você pega poderes ali, que é tudo, cara. Telecinese, ok, estamos ali, X-Men. Você tem ali o poder que a gente acaba vendo no último episódio lá do Crazy, né? Que é o poder de outro protagonista de Hero, né? Que chupa os poderes do outro. Então, assim, tem um portal do Thanos ali, né? Que utiliza pra entrar. Então, assim, tem N coisas ali. Tem uns inimigos dos Changeman, né? Que é um cara com máscara preta, pode ser os mesmos 4 atores. Genérico. Os mesmos 4 caras. Mesmo 4 caras. Você tem lá os vilões, uma entidade ali que controla, né? Que quer controlar esses super-heróis, né? E tem super-heróis, essas pessoas com superpoderes, né? E tem o pessoal de superpoderes que trabalha pra eles, né? Então, assim, cara, tem muita coisa ali que é chupado. Qual que é a grande premissa ali? O Vitor puxou, que é os poderes vêm de uma doença rara, né? Uma doença que ela tem uma origem na população. Ela comete negra. Principalmente negros, porque ela é uma mutação originária da África, em regiões que tinha malária. Eu já ia te perguntar para você explicar melhor. Anemia falciforme. A sua célula da hemácia, em vez dela ter aquele formato de bala soft de antigamente, ela tem um formato de foice, e isso reduz o parasitismo da malária e permitia que as pessoas que tivessem essa mutação não contraíssem malária e morressem e conseguissem ter filhos, né? É o princípio base da seleção natural. Só que a anemia falciforme, ela tem um monte de dificuldade. Bom, a pessoa não morria de malária. Depois que a malária deixou de ser um problema, aquela mutação já existia na nossa espécie. Então, ela causa muitos problemas para as pessoas portadoras dessa mutação,
Porque você tem formação de coágulos, você tem problemas que causam muita dor, tem problemas fisiológicos outros que mostra na série. As pessoas têm lá centros de tratamento por conta disso. Você consegue prolongar, melhorar a qualidade de vida das pessoas que possuem essa mutação. O próprio Hypman, né? Ele foi descobrir que por que essa coisa só acomete os negros? Aí ele foi descobrir uma mutação. Oh, uma mutação! Aí ele lembrou. E por que essa mutação é ruim, não é igual dos X-Men? Faltou, então, assim, faltou a matéria básica na escola. As premissas que ele traz, assim, que são, vamos dizer assim, originais, né? Que seriam, uma dessa. Né? A outra que eu identifiquei é aquele negócio do liga e desliga, né? Que a gente não vê isso em algumas coisas, né? Que tem um liga e desliga, né? Liga os poderes, desliga os poderes, que é o negócio do olho, né? Já liga o olho. Né? E tem o que mostra quando o olho fica amarelado, né? E a outra premissa que ele traz mais de novidade é o consumo de um poder que a pessoa se esgota, né? Então, assim, por isso que eles dormem e tá tocando, o mundo tá caindo, eles não acordam, né? Acordar. Então, assim... O lance ele viu uma coisa que ele tinha na família, né? Uma pessoa que tinha anemia falciforme. Aquilo deixou ele indignado, aí ele foi descobrir que era mutação. Aí foi essa história que eu contei muito rapidamente aqui, sobre o porquê disso. A pessoa, em sendo a mutação, ele quis colocar um ponto positivo, que quem tem essa mutação carregava outras mutações que levam aos poderes, né? Aí ele cria a explicação de onde vêm os poderes, que é uma coisa que ele falou que incomodava ele na série Heroes, que não tinha explicação de onde vêm os poderes. Porém, X-Men tem a explicação de onde vêm os poderes. No Hero tem uma explicação, só que não é uma explicação tão explícita. Mas existe uma explicação, é feita uma explicação ao longo das temporadas. Aí, tipo assim, ele ficou satisfeito e falar assim, é uma mutação. Agora, uma explicação de como é que uma mutação faz alguém voar, não tem explicação nenhuma. Mas assim, apesar de eu não ter gostado muito da série, isso eu até defendo. Ele pelo menos criou uma base pseudocientífica para o universo ficcional dele, entendeu? Ele criou. E o problema é que é muito copiado, entendeu? É uma mutação. Nos mutantes da Marvel, é uma alteração no gene X, entendeu? A pessoa tem um gene diferenciado. Aí é uma mutação numa doença que no passado causava uma desvantagem, né? Hoje em dia, né, causa desvantagem. Se eu não me engano, acho que o Humberto deve saber isso melhor que eu, mas 90% das pessoas que são acometidas de anemia falciforme são negras. Aí, latino, uns 90 e poucos por cento são negros, 8% são latinos, né, hispânicos e tal, e menos de 1% e pouquinho, 1, poucos por cento são caucasianos. Né? Então, assim, a predisposição para aparecer no negro é maior. Então... porque o lance hoje em dia, assim, você pega Brasil, né? O tipo, onde é a estatística dessa roda, né? Que a gente tem uma miscigenação muito grande e a gente teve uma população muito grande no passado de negros que foram trazidos para cá como escravos e que vieram alguns com esse gene. Aqui no Brasil você pode encontrar gente que é completamente... Que é louro do olho azul e tem anemia falciforme. Por quê? Porque ele tem antepassado que veio dessas regiões que carregavam o gene, né? Então, assim, isso no mundo onde você tem troca genética muito mais fácil do que antigamente, isso acaba caindo, né? Bom, voltando lá. Ele quis dar um ponto positivo lá para a mutação que causa uma coisa ruim que acomete a família dele. E naquela região ali do sul de Londres, que eu não tinha nem ideia, né? Quando você tem ali um monte de uma organização social que lembra as coisas que a gente vê em filme de americano, as gangues, os bairros de negro, os bairros que só tem branco, essas coisas que você olha, se associa a filme americano, que reflete a realidade lá dos Estados Unidos, né? Que lá a galera, um monte de gente tem anemia falciforme, né? Lá tem uma prevalência genética alta na série, não sei se é assim na realidade, o que faz que tem um tanto de gente que tem mutação que vira super-herói. E aí a gente começa a entrar no que o Vitor está falando. Ok, essa anemia falciforme ela tem há muito tempo.
E só agora que foi ter super-herói. Ou pelo menos há 2 gerações pra trás. Não tem super-herói. Vamos ver se eles vão Ele tentar tenta explicar aí. explicar um pouquinho, né? Ele tenta explicar que o gênio, ele fica... Esse poder, ele fica dormente, né? E que ele é muitas vezes startado com outra pessoa que teve, né? Então, por isso que outra pessoa que teve contato com outra pessoa que tá com esse poder, despertou, né? E aí começa a ter uma ação em cadeia, né? Mesmo assim, lá na África era pra ter um tanto. Mas pode ser uma coisa Desde que despertou. sempre. É que... Tenta explicar, né? Tenta Não vamos explicar. falar que ele foi explicar, Tenta explicar. mas tenta explicar que porque ele foi. nos X-Men, tem assim, explicações que vinham em desenho, que vinham na revistinha, assim, elas estão sempre falando. Você teve um processo em que o ser humano ficou exposto a uma série de destruição da camada de ozônio, alimento muito manipulado, compostos químicos na comida, ar poluído, despertou a mutação do GNX. Teve um efeito ali de destruição ambiental que causou isso. O dele não tem. Talvez em algum lugar ele vai e fala, como é que os X-Men explicaram? Ah, peraí que eu vou copiar. Aí vai resolver. Em falar em copiar, eu ia levantar você para um tópico também que foi copiado. Não sei se vocês pegaram, mas a técnica pegou, que comentou comigo, que é a morte da esposa é um evento canônico. Evento canônico. Que puxou do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Principalmente do último, que se bateu muito nisso, né? Ele é um evento Nexus, não? Ele é um evento... Não, ele não é canônico, não. Não, se falou... não deu um nome, né, na série, mas no Homem-Aranha, no Multiverso, ele se deu o nome de evento canônico. Não é canônico, não, sou. É um efeito não, eles Nexus. falam, isso é um evento canônico. Nexus. Na tradução foi. Ô, Vitor, me ajuda aí. Aquele ponto que não é alterado na história, não é um evento Nexus? É evento Nexus. Canônico é o que tá ou não. Não, canônico é o que se foi falado no Homem-Aranha no Multiverso. Mas é Nexus. Ok, é Nexus. Eu concordo com vocês, Nexus. Eu tô falando, estou só explicando o canônico, né? Então, assim, outro lugar que foi chupado, né? Mas aí, a gente pode também voltar também... É que, na verdade, ali é um grande furo de roteiro do cara, porque, cara, você vai fazer... herói que volta no tempo. Muitos problemas de roteiro. Tem Deus Ex Machina pra tudo quanto é lado ali. Pra tudo É o que eu quanto é falei, lado o ali. roteiro, o poder dele funciona de acordo com a necessidade do roteiro. Não tem uma lógica o poder dele. Não tem, não. Porque você começa a colocar gente muito poderosa junto, fica fácil, né? Por que o cara simplesmente não atravessa a parede e vai lá e resolve tudo? Aí o poder dele falha. É assim que funciona. É igual um monte de filme no começo dos anos 90 e 2000. Porque o cara não pega o telefone celular e liga. Aí o cara, não tem telefone celular, esqueci. Quando eu fiz o filme na década de 80, ele não tinha celular na época. Então, aí começa a falhar. Então, os poderes vão falhando de acordo... Era igual quando, lá na década de 60, falhava a armadura do Homem de Ferro, começava a falhar porque acabava a energia. Eu achei que você ia falar do super-herói americano. Não. Que também dá umas falhadas. Não, mas é porque ele não sabe usar. Não sabe usar. Não sabe usar. E ele, no caso ali, eles também não sabiam usar. Né? Eles não tinham consciência total dos poderes lá. Como usar. O Homem de Ferro ia acabando a bateria dele lá, ele caía, não sei o que. Ele tinha um monte de coisa de acordo com o roteiro, né? Então, sim, isso aí usa ao extremo. Só que isso era uma época onde isso funcionava, né? E hoje você tem as pessoas vão achar meio bobo o Homem de Ferro ficar sem bateria. Não só esses furos de roteiro, mas ele tem alguns argumentos ruins, né? A própria... Toda hora o cara tentar falar com a mulher que ia morrer, aí aparece a pessoa e interrompe. Isso é novela. Então, assim, e é uma novela ruim, né? São novela da Record. Ruins, novela da Record. Nessa parte. Agora, as filmagens também, os ângulos de câmera também, eles são muito batidos, né? Quando o cara ia conversar, o principal, acho que chama Michael, né? Que ele ia falar alguma coisa no telefone, ele era sempre uma câmera de baixo pra cima, ele tava meio no parque sempre, sabe? Com aquele olhar perdido, assim. Cara, não, me ajuda. Cara, você usar um herói que volta no tempo, você tem que ter um enredo muito bem amarradinho, porque a chance de dar furo é muito grande, cara. Ou então fazer igual a Umbrella Academy, estabelecer os limites do poder do cara, e pronto, pra não ficar sem lógica, entendeu? E outra coisa, ele podia, por exemplo, voltando no evento Nexus, né?
Eles podiam ter falado, voltei mais de 10 vezes e não consegui salvar. Podia uma coisa assim. Ele não voltou depois de tentar salvar ele. Eu acabei de voltar e não preciso voltar de novo. Só que depois ele então espera 10 minutos, Não, ele recarrega e volta. E ele esperou 10 dias, que foi mais ou menos o que os caras falaram lá, pra ele ir pro futuro, pra descobrir a pessoa que todo mundo já sabia quem que era. Por que ele não vai pro passado e volta o negócio? Aí ele fala assim, não, é porque eu não... Aí ele fala, porque eu não posso voltar no tempo pra impedir a morte de alguém. Pausa. Um mundo de 8 bilhões de pessoas, toda hora que ele tá voltando no tempo, alguém tá morrendo. Então, assim, a morte de alguém vai estar acontecendo em algum momento e quando ele volta, essa pessoa deixou de morrer. Então, de um jeito ou de outro, ele impediu ela de morrer. Não que ele vai lá tomar uma ação específica, mas quando ele volta, a pessoa morreu e deixou de morrer. Então, Não, mas ele mesmo ali, ó, matou a equipe dele toda. Matou, Inclusive ele. Aí ele volta. Ele volta. Não Então, mudou. assim, é o furo de roteiro de... Aliás, foi uma morte bem legal, cara. Porra. Na hora que o cara falou, tem que ir, eu falei assim, nossa, vai morrer todo mundo. Na hora eu falei, vai encostar no Flash. E é o argumento do Deus Ex Machina, né? O cara, de repente, esbarra nele e puxou o poder. Todo mundo viu que ele tava puxando o poder dos outros. Não, vou esbarrar aqui sem querer nele aqui. Ele vai pegar super velocidade. Velho. E tipo assim, o furo de roteiro, os furos de ângulo, as coisas que são mal explicadas, mostra que o Hackman é um cara bem intencionado. Só que ele é um cara que tinha que ter botado a mão na consciência e contratado gente profissional pra fazer o negócio, né? Não, eu sou foda, eu não preciso de ninguém. Eu tive uma ideia original, que é copiar os outros. Ninguém nunca pensou em copiar os outros. Eu sou um gênio. E aí eu vou pegar e vou inventar uma série de heróis e vou ter a ideia fantástica e vou resolver isso. Mesmo com isso tudo... Imagina ele vendendo lá pros executivos. Imagina os X-Men, Hero, mas... No sul de Londres. Umbrella Academy, no sul da Mas são no Londres. sul da... Mas aí o lance é o seguinte, provavelmente, aí que tá o negócio. Aí onde é que mora, assim, é meio ovo de Colombo. Ele tá copiando um monte de série, tem um monte de coisa, ele ainda conseguiu uma produção, uma produtora, que é dele, talvez. Foi Deve lá... ser também, né? Produção Hackman. A distribuidora dele comprou Netflix, agora é tudo dele. Aí ele foi lá e lançou isso. E mesmo com ideia copiada, mal adaptada, com Furo de roteiro. Furo, buraco negro de Deus Ex Machina. Cara, abismo de roteiro, que ele vai ter furo daquele jeito, é absurdo. Um monte de coisa desnecessária, uns trem mal explicado, uns negócios explicados exageradamente, que não precisava. Edição simples. Sem grandes coisas de... O efeito especial resolve. Tem muito clichê. E mesmo Melhor assim... que o Flash, melhor que o Flash. Melhor que o Flash. Não, melhor que o E Flash, mesmo assim, ele tá ainda nos top 10 do Brasil, já tem mais de um mês. Não, e assim... Não, mas eu queria se a gente- comentar sobre isso aí. se a Nos gente- Estados Unidos também ele ficou no top 10 um bom tempo. Primeiro o seguinte, o que o Humberto falou, quem gosta de super-herói vai assistir essa série, entendeu? E aí vai ver, seja pra ver o gostou ou não, vai ver ali e tal e tudo. Aí segundo, a Netflix, ela coloca em evidência o que ela quiser colocar ali, sacou? Então assim, eu tô falando em termos de propaganda, tô falando que ela tá mentindo em termos de audiência não. Tô falando em termos de divulgar. Se põe na frente lá de todo mundo essa série, aí, eventualmente Verdade. alguns vão clicar e vão assistir, entendeu? Então, assim, tem o vácuo que deixou que foi o que o Humberto falou. Tem o vácuo que todo ano O Paulo. tinha 3 filmes super-herói, 2 séries, no mínimo, né? Se você pegar Marvel e DC, às vezes até mais. E você pegar os outros indies também, até mais. Então, tinha esse monte de coisa, de repente parou de ter. Então, tem um vácuo aí para um público que gosta disso. Tem essa coisa da Netflix querer vender o que faz aí. E ele tem essa temática que tá na sinopses e que tá, assim, o pessoal fala que mostra muito da ambientação, das dificuldades da população, da comunidade negra do sul de Londres, não sei o que é um tema que é interessante, politicamente interessante, tudo. Então as pessoas vão querer ver por causa disso. Apesar de eu achar que até isso, na minha opinião, tipo assim, só tem um branco que é gente boa, que é o amigo do Flash deles. Entendeu? E Que não é só e amigo, todos os ele é um vilões irmão, lá, os né? chefes dos vilões são brancos. É. Então, assim, eu acho que fica muito nós contra eles, entendeu? Não precisava disso. Podia ser uma coisa mais mista, sei lá. Eu acho que não.
Eu acho que nenhum dos dois extremos é legal. Nem quando você puxa demais para um lado ou puxa para o outro, entendeu? Então, assim, fica aquela coisa meio. A culpa de tudo de ruim que acontece com a gente é deles. Entendeu? Então, eu acho Pois que é. Pois Eu é. acho meio paia isso aí Cara, também, no enredo. Cara, falando Mas- você falou paia no enredo, cara. Eu tô lembrando do final do enredo pra apresentar a grande vilã, que todo mundo já sabia quem que era, né? Uhum. Que é salvar o cara pra matar o cara. É. É. Não fazia o menor sentido aquilo ali. Não, vamos salvar, vamos botar o cara aqui, tal, não sei o que, que bom. Não, você é um bosta, morre. Pá. Morre. É. Não, pô. E aquele cara convencia, ele é bom ator, bicho. Ele Ele é bom convence ator, bem pra ele- caramba ele como é um gangster. Os excelente atores são bons ator. em geral. É. Se você Cara, pegar o Michael, ele tem o carisma dele ali e tal, que é o principal. A turma do Taser ali é muito legal. Tem um cara, tem um aquele que faz, aquele boneco que ele é mais descoladinho, cara. Ele A é turma, muito a bom turma ator, convence cara. bem, a turma convence muito Convence bem. É. Você não acha que ficou meio estereotipado a gangue assim, ao mesmo tempo que Pois não é. parece de verdade? Eu não sei Cara, se é pois é. porque talvez a favela no Brasil seja diferente da Isso é favela de diferente. Londres. Pois é, por isso Não, que eu tô mas falando. isso é diferente. Aquilo me chama, me Mas remete. eu já vi nas produções britânicas, quando vai representar essas gangues de bairro mais adolescentes, assim, é aquilo ali, cara. Ela parece. Aquilo ali Deixa eu te é falar, um clichê. eles parecem muito bonzinhos pra ser de gangue. É. Aqueles meninos ali não põem medo de Tem. ninguém. Eu, por exemplo, eu acho que eu morri esfaqueado por um deles. Porque esse menino ia me confrontar na Mas- rua, eu ia olhar pra ele assim, mas, e cara, achar que adolescente isso aí- bocozinho, bonzinho. Mas isso fica muito claro quando eles têm aquele embate, e aí eu acho legal, aí vamos pontuar uma coisa, quando tem embate com os reais gangsters, né? Porque ali são os meninos brincando, praticamente brincando. Não, eles de são ser- tipo- de eles ser- são- eles são de ser tipo- mal. Não, né? pra mim eles são tipo série B da gangue. Eles são os caras que querem É. ascender. É. Eles não têm. Não, e tá tudo ali, é uma Eles- turma que juntou, que Eles cresceu. Tem andam de número patinete menor, eles elétrico. são mais novos. E é, né? e é uma turma que cresceu junto. É. Né? Eu acho que assim, É a eles turma andam da de escola patinete. Eles cresceu querem junto. entrar, eles É. querem entrar na Eles querem ser os caras lá. o gangster de verdade. Porque os de bar são gangue. Deve ser. Os caras roubam a loja, dão uns golpes menor. Estão querendo entrar Briga no entre coisa. eles, né? Faz pra poder brigar. Os outros chegam lá, os caras cheios de arma, cheios de carrão, e os caras estão andando de patinete elétrico. É. Então, assim, me pareceu segunda divisão. Aí é até um ponto importante dessa série, que é o seguinte. Eu nunca vi um tipo de produção retratando essa realidade social de Londres. Nunca tinha visto. Ô, Humberto, tem, assim, não especificamente de negros, mas tem uma série de filmes e séries também que fala. Se você pegar Snatch, Porcos e Diamantes, com o Brad Pitt, se você pega The Gentleman, tanto o filme quanto a série, ele mostra um pouco desse submundo de Londres. Aí ele esbarra na comunidade negra, comunidade cigana, que existe lá e tal, no pessoal, nas gangues dos brancos também, nas gangues são de outros países, tipo dos russos, essas coisas. Então dá pra eles, eu não sei se virou moda, o que é e tal, mas tem muito filme que mostra. A diferença é que esse é especificamente da comunidade negra, né? Mas pincela em outras séries e filmes também. Esse negócio do submundo ali de Londres. E se você pensar bem, isso não tô falando que foi cópia não, tá? John Constantine também vem dessa cultura underground de Londres, né, velho? É verdade. Mas, ou seja, as produções britânicas que eu assisto, que passam por isso, elas mostram isso. E por isso que eu falo assim que é um pouco clichê. É clichê isso. É clichê. Então, assim, há essa representação em outros momentos ali também. Pois é, mas eu nunca vi uma série desse tipo, assim, que acontece nos Estados Unidos, né? Você pega uma série que os protagonistas são negros, numa realidade social dos negros, mostrando a sociedade tudo, e me chamou a atenção ela parece uma caricatura do que acontece nos Estados Unidos. É isso que eu estou te falando. Nas produções britânicas que tem, elas já têm a mesma coisa. Você que realmente talvez vê o povo brasileiro tem mais impacto nos americanos. Os americanos têm muito mais espaço. Isso é fato, mas as produções britânicas, elas passam por isso sim, elas têm essas... Então assim, ela não foi uma coisa original dela. Ok, mas eu falo assim, mas é legal ver, tem uma destaque para isso. Os negros lá, os gangsters em Londres, eles são inspirados pela cultura americana de rap,
de Ah, mas gangster. deve ser mesmo. É. Que é produção cultural, né? Sim, porque eles se identificam, né? E lá Isso. eles têm as adaptações regionais. E é engraçado Aham. porque os caras têm um sotaque, né? O jeito de falar inglês e usa gíria americana. E aí aí você ouve assim, peraí, quase entendi o que ele falou. O que ele falou que eu não entendi? Eu achei isso interessante, porque tem coisas assim. Vou dar vou a um extremo. Tá. Existe uma cultura rockabilly. Rockabilly é um tipo de rock dos anos 50, lá do sul do oeste dos Estados Unidos. Então você imagina, Elvis Presley com o tupete quando ele era novo. Então, aquela cultura rockabilly, que é muito nichada, pouca gente escuta isso, hoje em dia ela tem nichos cada vez, ainda mais em música, né, que está cada vez menos diverso. No Japão, existe uma cultura rockabilly violenta. Tem mesmo. Na década de 90, os caras reuniam na praça para dançar, ouvindo rockabilly, rock da década de 50, os caras vestidos daquela forma. Aí você imagina assim, tá, é um rockabilly japonês de uma cultura americana de 40 anos antes na época, né? Hoje mais ainda, né? Porque inclusive esses caras estão envelhecendo e continuam assim. Tem a adaptação cultural deles. Eles pegaram aquilo, gostavam daquilo e incorporam o seu jeito de ser. E aí você vai ouvir o rockabilly japonês, os caras tocam muito, os caras músicos, tocam muito, mas tem uma linguagem ali que não é típica, eles incorporam a própria linguagem. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção nessa série. Você vê uma cultura que você via lá no filme de Spike Lee, que lá vai ter também, né, das gangues lá, dominando bairros e tudo, a opressão dos bairros que os caras não conseguem chegar. Só que tem um jeito deles, tem a forma deles se estruturar. E aí, sim, ele tenta passar. Aqui o cara ele faz parte de uma gangue, ele assalta os outros, ele rouba, ele bate, não sei o quê, mas ele, ao mesmo tempo, você não pode ficar com raiva do cara porque ele é um protagonista que vai ser o mocinho da história, então você tem que gostar dele também. Por isso que é o cara que não te dá assim. Você olha pro cara e fala, esse cara tem cara de gangster. Na hora que você tá vendo ele dentro do cara, fala, o cara é gente boa. O vilão bonzinho. Igual quando ele tá com a avó, né? É estranho. Tipo, não, o principal ali, ele passa o tempo todo, tá sempre um cara ruim. Ele vai ser preocupado com a vida. Agora o resto não. Olhando pro infinito. Não, eu falo o rap lá, esqueci o nome do menino lá. O Taser. Ele é um cara que você olha pra ele, ele tá constante. Mas os amigos dele não, tem cara de bobo. Pois é uma coisa que eu tô falando assim, ó, igual eu já falei antes. Eu nunca estive no sul de Londres, eu não sei como é que isso lá. Mas a minha opinião é que eles não parecem gangsters. Nem bandidinho, nem bandido, nem a segunda divisão dos gangsters. Eles parecem menino bom, menino de classe média. Aí quando mostra eles fazendo as coisas ruins, chocante, né? Não me convence muito, entendeu? Eu não sei se é porque o que eu conheço, que é a realidade, por exemplo, de favela brasileira, que eu morei do lado muitos anos, né? E tal, aí é diferente. Ali eu senti um perigo. E esses meninos bonzinhos, essas meninas. É porque às vezes lá é assim, só... né? Aí eu não sei também. Hã? Às vezes lá é desse jeito, o cara é Pode mau, ser mas que mas seja, é né? diferente. Pode ser que seja. Às vezes não tem esse estereótipo do cara ser mal encarado, de igual- parecer perigoso e tudo. É um igual- estereótipo que eu tenho, talvez. É o que fala muito na Europa. Na Europa, o turista não tem um cara igual, por exemplo, no Rio de Janeiro com uma arma. Me dá essas coisas tudo aqui. Não tem. Lá tem os pickpocket, né? É os caras que vão te roubar sem você ver. É diferente. É diferente. Mas Eu não aqui, sei analisar. é Tô te difícil. falando, porque eu não moro lá. É porque mas, a gente não sei lá. tem. Eu acho que a gente fala muito sobre semiótica, né? Que a gente precisa de bagagem, né? Então, como a gente é muito bombardeado com coisa americana, A gente e as produções britânicas não tem um destaque muito de algoritmo, né? Isso, o Vitor puxou muito bem isso. Por exemplo, Netflix, ela não destaca muito a produção britânica, mas tem produção britânica, assim, a rodo. Se você começar a ensinar o seu algoritmo, né? A trazer coisas britânicas, tem muita produção britânica, né? BBC. Não, pois é, assiste, ó. coisa Você pra gosta caramba. de história de gangster, de violência, dessa subcultura, assim, de Londres. Assiste lá a série The Gentleman, também aqui nos Estados Unidos está entre as 10 mais assistidas. Aí. Assiste o filme The Gentleman, assiste Porcos e Diamantes. O próprio, aquele filme lá, Kingsman, ele mostra lá o Eggsy lá, ele vem desse subúrbio do sul de Londres também, entendeu? Isso aí. Então, se você quiser procurar, tem uma representatividade aí dessa violência, dessa coisa que vem dessa região de lá. E aí,
pra gente poder fechar, eu queria trazer uma pergunta pra vocês. Vai ter segunda temporada. Pois é, mas a gente vai falar assim, você gostou? O Vitor falou que não o gostou. Vitor falou que gostou, mas Não gostou. Não gostou, mas Não, gostou. eu não gostei. Não gostou. Mas, Mas assim, você assistiu eu não mesmo? arrependi de ver, não. Não foi, Não foi uma perda de tempo tempo. perdido. É. Não foi nível Flash, entendeu? É. Cara, eu acho o seguinte. Mas eu achei muito fraco. Não é uma. Eu vou te falar. Eu acho que, você, sendo bem sincero, pega algumas pessoas que a gente conhece pessoalmente, até o Humberto mesmo, às vezes vai escrever um roteiro melhor que aquilo ali. Até eu conheço, né? Até você conhece. Ah, fã tá, de- tá, de não. Achei escritores que era até bons, eu velho. escrever. Não, mas se bobear, se você escrever. Se bobear, eu acho Cara. que você escreve melhor que aquele roteiro ali. Pelo menos você não vai ter essas inconsistências de variação do poder funcionar, não funcionar, É. de Deus ex machina no roteiro. Eu acho que você escreveria melhor que aquilo ali. Eu concordo com você, Vitor. Acho que tem. É o tipo de lugar que precisaria, o cara podia investir numa sala de roteiro, sabe? Roteirista. Com certeza. Né? Porque assim, só você ser o criador, roteirista, produtor. Alguns episódios ele dirigiu, outros não. Inclusive os que ele dirigiu, eu achei os episódios mais fracos, né? E não que os outros são tão melhores assim, né? Mas ele é. Mas eu acho que assim, é o tipo do... vamos fazer uma coisa. Não é uma premissa nova. Ok, não tem problema não ser uma premissa nova. Mas eu acho que você precisa trazer roteiristas, investir. E aí a gente volta na discussão. Por que teve a grande greve dos roteiristas? Que uma das coisas é essa, que cada vez menos eles iam diminuindo a sala de roteiristas, né? E a gente acaba tendo... não uma profundidade muito grande, né? Põe dois caras de roteiristas que realmente entendem mais de quadrinho. Tenta buscar outras nuances. Eu tenho a solução pra essa né? série, mas eu vou falar na Tá. hora que tiver. Eu quero tenho a ouvir. solução. Ô, Paulo, Mas a gente tá falando de audiência, Paulo. Rebel Moon ficou entre os 10 mais, aqui o 1 e o 2, mais de uma semana, velho. Cara, se você pega top séries, cara, tem umas séries lá de... não vou falar, não acho que não é esse nome, mas tipo Chiquititas, sabe? Assim que você fala assim, cara, é uma produção ruim, mas o algoritmo que a gente tá falando sobre produtores, sobre negócios, qualquer um aqui, de nós aqui, se fôssemos executivos na Netflix, botou um trem que a gente ainda não botou dinheiro, assim, foi uma coisa só pra gente ver, e deu um boom, cara, não tem jeito, Mas cara. ficar uma semana é até normal. Ficar um mês é anormal. Pois é, eu tô falando, é anormal. Anormal. Quando você fala assim, cara, não é uma coisa, mas vamos botar um dinheiro a mais ali e vão trazer vão investir mais Eu tenho uma solução. E vão realmente fazer uma segunda temporada Eu mais tenho uma solução. recente. Por favor, fala a sua solução. Mas primeiro é o seguinte, eu vou falar assim, eu já assisti série muito pior. E eu assisti durante muito Eu mais também. tempo. Isso é óbvio. Arrowverse Nossa, Arrowverse é terrível. Arrowverse é terrível. Era terrível. E eu assisti. Como diz o Vitor, eu sou sem vergonha, né? Sem vergonha. Aí quando eu também assisti, vi tudo, cara. eu vi lá, Supacel, toda hora, Supacel. Aí eu abri o Netflix, tá em top 1, top 2, top 3, top 5. Vai parar de assistir. Top 3 de novo. O treino para, não some. É um mês, não é possível. Foi até eu que insisti pra gravar. Falei, mas nós passamos um trem batido aqui. E ninguém tá falando sobre o troço. Vamos falar. O que a gente acha? Tem muita série pior. Muita série pior, que teve muita duração muito maior nesses, tipo Arrowverse mesmo, daquelas várias séries que foram saindo. Coisas péssimas de efeito ruim, história ruim, roteiro ruim, personagem ruim, ator ruim, tudo misturado, assim, algumas coisas aparecendo, outras, tipo, apareceu a Supergirl, a atriz que fez Supergirl, ela foi excelente, uma das melhores, ela pra mim ela carregava a série nas costas, tinha muita coisa ruim naquela série, e aí, e também cheio de furo de roteiro, que a mulher ela tem o poder do super-homem, já pode resolver tudo, ela não resolve nada, o poder dela não serve pra nada, sempre não tem força, é ruim isso. Bom, mas eu assisti, não arrependi de ter assistido, eu assisti e falei assim, tá, por que o pessoal tá gostando disso? Me chamou a atenção a ambientação lá da Inglaterra, eu gostei muito do sotaque da turma, é diferente, né? Coisa é muito diferente, né? O Vitor que ouve o dia inteiro americano falando, tem hora que até dói o ouvido. O que ele falou? Deixa eu voltar. O que esse cara falou? Cara, eu sempre brinco com sotaque, eu quero o Harry Potter. Harry Potter. Mas dentro de Londres, parece que dentro de Londres existe... Lá dentro tem sotaque diferente. Isso é incrível. Tem. E aí,
Então, assim, me chamou a atenção e falei assim, cara, por que fez tanto sucesso? Cara, talvez a identidade das pessoas encontrarem lá, assim, a questão da realidade social de onde ele vive, mas seria só os londrinos que iam gostar. Por que aqui no Brasil? Porque as pessoas estão gostando de ver um tipo de herói diferente, talvez um tipo de herói mais fácil de entender. Ou talvez assim, a identidade racial. Eu sou negro, tenho heróis negros, eu queria que tivesse mais disso. Pantera Negra foi um absurdo de bilheteria, muita identificação. E eles exploraram um pouco, né? A Disney explorou pouco um personagem que teve muita identificação mundialmente por questões raciais. Mas para mim... Eu acho, Beto, que uma das coisas que eu falei é isso, eu acho que parte do sucesso tem a ver com isso. Como mostra uma minoria ali, tá representando a minoria e tudo, e hoje em dia falar sobre esses assuntos é interessante, né? Eu acho que aí isso aí foi parte do sucesso da série. Ó, Mas espera, deixa eu falar qual que é a minha solução. fala a sua solução. Tem que contratar o Bodemaio, que foi o produtor showrunner do X-Men 97 e foi demitido. Legal. Esse cara é bom. Esse cara entende de historinha. O Rapman tem que ser um pouquinho mais humilde. Você tá ouvindo a gente? Por pelo- favor. Seja mais humilde. Seja mais humilde. Dê um pouco de crédito para outras pessoas. Cara, o Bodemaio é muito bom, cara. Aquele cara, ele entende do riscado. Eu tenho... Do X-Men ele foi impecável. O que ele fez ali foi muito legal. Eu ia sugerir, nessa segunda solução, existe uma série de 2009, que é uma série britânica, que mexe com superpoderes, mexe um pouco com essa questão de minoria, e no caso muito de jovens desajustados, que acabam fazendo serviços comunitários, porque se envolveu em alguma coisa, que chama Misfits, que esses seriam os desajustados. É de 2009, tem 5 temporadas. Então, ela é uma série muito boa, com atores muito bons, não tem uma super produção, mas os efeitos são bons. Ele tem uma justificativa teve tipo uma chuva de meteoro. Eu lembro dela. É muito legal essa série. Foram 5 temporadas muito bem feitas, né? E é uma referência legal para essa série e também dá uma crescida também, cara. É muito bom essa série. Agora pode fazer a pergunta. Agora eu vou fazer a pergunta. Nós vamos ter a segunda temporada. Isso é fato. Né? Se a gente for pegar números de executivos, nenhum executivo ali, ainda mais com um cara que vai botar dinheiro, que é o Rapman, né? Para produzir seu produto, né? Seu multiverso. E aí eu queria perguntar para você o seguinte. Pode pensar chupando de alguma coisa, de alguma referência, ou pensar em alguma coisa nova, mas o que vocês gostariam de ver, que seria para salvar um pouco a série, seria para dar uma crescida mais na série, nessa segunda temporada? Pô, depois que eu falei que o Bodemaio ia salvar... Não, mas você pode falar o que ele ia fazer, por exemplo. Ia trazer um Xavier. Um professor Xavier. Cara, quando você vê, assim, história tipo Umbrella Academy, que veio de revistinha, né? Foi bem adaptado, na minha opinião. E é uma série muito complexa para quem nunca viu o filme não entende porque tem um macaco mordomo que depois vai ser explicado, sabe? Assim, mas para ele, né? Para quem acompanha isso, nem é tão assustador você ter um macaco que conversa. Essa série ela falou muito fácil para quem pode estar vendo esse universo de herói. Heroes tem 20 anos que saiu a primeira temporada. Então, assim, eu acho que a gente eu gostaria que tivesse ali uma produção mais profissional, com mais traquejo para isso, sabe? Você botar um Bodemaio para tentar organizar a história, não ficar tentando explicar também demais, sabe? E dar uma carregada de mão assim, na ação. Porque talvez a ação faça a série dar uma aliviada, sabe? Quando a série tá ruim, quando você tem um Star Wars tá ruim, a série de luta é legal. Ela dá uma salvada, sabe? Pão e circo pra massa. Porque, tipo assim, eu acho que... Pô, é uma receita que tá funcionando, tá? O que você esperar pra próxima? Ela ser mais grandiosa? Eu acho que não. Eu acho que ele funcionou na simplicidade. Elas ter menos furo de roteiro, talvez. Então, pra mim, seria ter mais isso. Copiar de alguém é que eu não vou conseguir...
É difícil, porque esse tipo de coisa tem que ter... Agora já é remendar, né? Já é fazer remendo de coisa que foi mal feita. Tem algumas coisas. Eu, por exemplo, antes do Vitor falar, que eu acho que o Vitor vai ter uma coisa melhor do que a minha ideia. Você não. Ele tá desanimado. É porque ele não quer ver a segunda temporada. Mas assim, aquela cena, aquele inicial, aquele primeiro episódio que mostra ali o centro de Londres, ali, eles fazendo aquela luta ali mais grandiosa, tipo Vingadores, né? No negócio. Tipo assim, uma grande, assim, eu queria ver uma coisa, mas eu não queria ver contra aquela organização, né? Ou seja, assim, porque ali é o quê? É nós contra ele, quando você vê, na verdade, os caras foram obrigados a estar lá, né? Um ponto legal dessa série é que os caras praticamente foram obrigados. Mas eu queria ver uma outra, vamos dizer assim, uma outra ameaça que eles se juntariam pra fazer tipo uma coisa mais, uma grande batalha ali, sabe? Eu não queria que ele caísse na mesmice do Hero, sabe? Sei. Que o Hero é isso, vão no futuro, aconteceu uma coisa, volta pra tentar impedir. Aí enquanto História isso sem tem, fim. aí enquanto isso tem aquela entidade ali que eles vão tentando contornar as coisas. Né? Então assim, a resposta do Vitor é: você gostaria? Eu gostaria de ver o cancelamento da série. eu queria ver X-Men. Eu também queria ver. Eu assisti Deadpool. Ontem eu queria falar Deadpool. Nós vamos assistir aqui, eu Humberto. O negócio é o seguinte, cara, eu não sei, sabe? Eu fiquei pensando quando eu assisti a série lá, o que poderia ser pra segunda temporada pra... Eu acho que é basicamente um estudo que vocês falaram aí. Tinha que pegar alguém que entende mais de roteiro, não ignorar o que já foi feito, né? Pra não ficar sem lógica, mas meio que dar uma explicação. Não é ficar falando, mas meio que ajeitar o roteiro, sabe? Pra poder o negócio poder funcionar melhor, sem essas coisas de Deus Ex Machina ou de as coisas funcionar pra facilitar roteiro, essas coisas assim. Eu acho que se fizer isso, a ambientação é legal, o tema é legal, sabe? De onde que ele tirou ali a ideia. O problema é que não passa de uma cópia, com coisas diferentes, entendeu? Eu não, sinceridade, cara, eu não sei. Se for que eu falar uma coisa melhor, eu não tô conseguindo pensar em nada que eu queira ver nessa série aí depois pra poder fazer, sabe? Cara, eu tenho um medo muito grande dessa série dar pulos de tempo. Porque como ele já deu um pulo de 10 dias, né? Então assim, passou 3 anos, a pessoa os caras continuam na mesma, não mudou nada. Eles estão meio que ali sendo sustentados pelo cara da boate, né? Escondidos, né? De repente os caras se tornam grandes vigilantes. Eu quero que o cara da boate seja um grande vilão que quer dominar o mundo inteiro, tá só manipulando eles pra tirar aquela organização lá. Cara, eu sempre fiquei acabar nessa... aquela... E aí o cara, aquele cara quer mandar no mundo todo. Aí tá. Aí pronto, aí se me surpreender, fica legal. Mas aí ele talvez puxaria ali da série do Lucas Cage, né? Que é o Boca de Algodão, né? Boa, eu queria ver Luke Cage de novo. Porque o grande, o forte ali é Luke Cage. A entrada dele pra pegar lá os bandidos e tal, lógico que ele queria roubar, né? Mas é a entrada do Luke Cage, cara. Aquilo é total Luke Cage ali, né? Mas é isso. Assim, tirando o principal, Michael, ou as pessoas, ou os caras são egoístas, ou eles não estão muito ligando, eles estão muito preocupados com os problemas deles, assim, sabe? Teve gente que falou, assim, que isso é mais próximo da realidade. Mas eu acho que ia ter gente que, mesmo sendo um pouco egoísta em alguns pontos, querendo resolver seus problemas, ia querer usar aquilo de alguma maneira positiva também, sei lá. Ou que apareça um outro elemento que tente puxar pra esse lado, né? Mesmo que ele seja morto. Mostrar assim. A série quer mostrar assim, não compensa ser bonzinho, não compensa ser herói. Mas pelo menos alguém querer fazer isso, sabe? Porque as pessoas estão só preocupadas com seus umbigos ali e pronto. Apesar que eu sei que algumas preocupações são, né, você não ter dinheiro, pagar as contas, você não ter dinheiro sustentar seu filho, né? Isso aí é você sofrer preconceito da sua própria família. Isso aí é complicado, né? Porque existe mas uma ninguém passa premissa, disso. né? Existe a premissa da série que ele entrega. Nós precisamos formar essa equipe para salvar a menina, a esposa dele. Mas essa equipe é uma equipe de heróis, né? Se a gente for pensar mesmo, queria fazer uma equipe de heróis. Então faltou, talvez nessa próxima temporada, ele trazer o heroísmo da equipe, né? Tem isso também. Né? Então, assim,
Porque ele entrega, mas ele não ele praticamente te mostra, mas ele não te entrega, né? Eles não formaram um grupo ainda. Não formaram um grupo, né? Eles formaram até um jeito de trabalhar junto, né? Do cara correr e bater no outro, né? Levantar um pouquinho, mas a gente não teve essa entrega. Eles têm que ser o seguinte, o cara chega para o tempo, rapidinho vai lá e apaga todo mundo. Acabou. Deus Ex Machina. É o furo de roteiro. Mas é o furo de roteiro. Não de vai herói fazer muito isso, poderoso, né? isso aí. Aí sobe os créditos. Acabou. Aquela musiquinha. Como é que é? Fala. É uma música. Tá rapidinho, igual de TV a cabo, sabe? Pra poder só falar que passou os créditos, né? Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma outra opinião sobre essa série, manda pra gente. Escreve nos comentários, principalmente no YouTube, que a gente está lá. E olha, 2 recados muito importantes. Primeiro, a gente está participando do prêmio de melhores podcasts do Brasil. Você vai lá no prêmiompb.com.br, a gente tá concorrendo à cultura pop, né? Você pode voltar todo dia, você pode ter uma foto. Isso. Então ajuda a gente a tá bem posicionado, né? Já Isso. foi uma coisa legal a gente ser selecionado para concorrer em cultura pop. A gente concorrer com grandes podcasts lá, Isso. né? Então assim, isso ajuda muito a cultura de podcast. Vai lá no Google MPB Podcast. Né? Exatamente. Tem prêmio de MPB, Que é o música também. É o primeiro prêmio de podcast, Isso. né? Então, assim, dos melhores do Brasil, lógico. E outra informação que eu quero trazer para vocês é que a gente tem a parceria com o site Comando Geek, que você pode vir no link da descrição do podcast, que ali você vai poder encontrar várias action figure, camisa, coisa pra decorar a casa, tudo de conteúdo nerd, né? De série, de filme, de desenho, tudo pra você encontrar. Então é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Até mais.